Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 23. Lucas, capítulo 23. A partir do versículo 33. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou seja, dê a máxima atenção ao que Deus quer falar com você. Todos encontraram? Lucas 23, 33 diz: Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. E também aos malfeitores, um à direita, o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou. Salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os que os nossos feitos mereciam, mas este homem não fez nenhum mal. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, ou meio-dia. Já era quase meio-dia. E houve trevas em toda a terra até a hora nona, ou seja, de meio-dia até as 3 horas da tarde houve trevas sobre a terra. Escureceu-se o sol, rasgou-se no meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, toda a multidão que se reuniu para ver esse acontecimento, voltava para casa batendo nos peitos. Em outra tradução, chorando e batendo no peito. Pai, Espírito Santo, nós estamos exatamente nesse domingo, dia 30 de junho de 2024. O Senhor marcou esse encontro aqui com as nossas vidas. Nós estamos aqui porque um dia o Senhor, através da tua presciência, escolheu estarmos aqui. E obrigado, Senhor, porque não há lugar melhor para estar do que no centro da tua vontade.
E é a tua vontade estarmos aqui essa noite. Espírito Santo, por favor, nos perdoe. O Senhor é o condutor da igreja. O Senhor é o consolador da igreja. O Senhor é o guia. O Senhor é o nosso Deus. Tu és o desejado, o esperado, o aguardado desde o início da igreja, Pai. Senhor, abre os nossos olhos, assim como o Senhor abriu desse ladrão, desse malfeitor que estava à direita do Filho amado Jesus Cristo. Nos dê a mesma sensibilidade que o Senhor deu a ele. Eu sei que nós somos pessoas ruins. Eu sei que nós não damos a Ti o que o Senhor merece. Eu sei que nós não Te cultuamos como o Senhor é digno. Mas mediante a Tua misericórdia, Senhor, olha para a Tua igreja que está aqui reunida nessa noite. Levanta, ó Pai, a Tua mão para curar nesse lugar. Levanta, Senhor, a Tua mão para encher da Tua presença. Levanta, Senhor, a Tua mão para repreender o mal aqui essa noite. Quebra, Senhor, aleluias, toda distração, todo entretenimento, ó Deus, e coloque em nós um espírito de verdadeiro adorador, ó Pai. Que o Senhor nos encontre, que o Senhor encontre os verdadeiros adoradores aqui essa noite. Oh, Espírito de Deus, se nós sairmos daqui, Senhor, sem a Tua presença, é a mesma coisa de olhar no espelho e logo em seguida esquecer do rosto que estava lá. Não faz sentido, Senhor. Não faz sentido estar num culto aonde o Senhor é o centro, aonde o Senhor é adorado, aonde o Senhor é glorificado, e não sentimos a Tua unção transbordar em nossas vidas. Corrige a rota nessa noite, Senhor. Corrige o rumo das nossas vidas essa noite. Pois precisamos verdadeiramente de Ti. Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Espírito Santo, nós precisamos do Teu perdão. Espírito Santo, nós precisamos da Tua unção. Nós precisamos dos dons espirituais. Nós precisamos ser edificados através desses dons, através dos ministérios, através do louvor. Pai, a igreja precisa ser edificada e construída nessa rocha inabalável. Senhor Jesus Cristo, em Teu nome nós estamos aqui. Senhor Jesus, é em Teu nome que nós estamos aqui. Desfaça, Senhor, todas as armadilhas do diabo. Nós não estamos vendo a sua luta, mas o Senhor vê. E o Senhor sabe que Ele não para, Ele é astuto, Ele é sagaz, mas maior é o Senhor que está conosco do que todos eles que vêm contra nós. Ajuda-nos a louvar a Ti, Senhor, e a receber essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, todos nós, de alguma forma, fomos alcançados por Jesus. Eu queria falar hoje sobre, para mim, um dos homens de maior fé na Bíblia. Para mim é incomparável a fé desse homem. Por quê, pastor? Porque o céu se abrir e você olhar para o Filho do Homem à direita do Pai,
deve ser uma visão esplendorosa, porque Cristo, o Filho, está glorificado agora. E adorar a Ele, bendizer a Ele, e dar a vida por Ele, é justificável mediante a visão. Olhar, por exemplo, como Isaías no capítulo 6 e ver Deus assentado em um alto e sublime trono e os serafins ao redor desse trono, no meio está lá o Pai, o Criador de todas as coisas, e esses serafins dizerem uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Isaías olhar e dizer: eu sou um homem pecador, eu habito no meio de um povo pecador, e ele vê um serafim pegar com uma tenaz uma brasa viva do altar de Deus, e tocar em sua boca, e dizer: purificados estão os teus pecados, e Deus ecoar uma voz na eternidade, dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías, diante de tudo aquilo, dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Não é difícil fazer isso, irmãos. Eu tenho certeza que se você olhasse para essa visão do Cristo glorificado, você responderia similar ao que Estevão respondeu, ao que Isaías respondeu, ao que João respondeu na revelação do Apocalipse. Quando ele olha, ao ser tocado em seu ombro, ele olha para trás e vê um seco, seus cabelos são brancos como a neve, o seu rosto brilha como o sol do meio-dia, seus pés são como latão reluzente. Da sua boca saiu uma espada aguda de 2 gumes, afiada, e essa espada ela é apta para discernir as intenções do meu e do seu coração. E esse homem dizer para João: João, não temas, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Levante-se, porque eu darei a você a revelação acerca das últimas coisas. Era muito fácil João dizer: eis-me aqui, Senhor. Meus queridos, se vocês tivessem a oportunidade de contemplar o que esses homens contemplaram, o nosso corpo não estaria de pé aqui. Eu tenho certeza que no nosso coração fluiria um rio de glória, de gratidão, de agradecimento. Você não estaria com a boca fechada como está desde o começo do culto? Mas olhando para esse homem aqui, um malfeitor, eu fico me perguntando: como que esse homem acreditou em Jesus Cristo? O que esse homem ouviu, ou o que ele viu, para receber tão grande promessa e salvação, mesmo estando pendurado em uma cruz? A história nos diz, a Bíblia nos diz que Jesus foi crucificado no meio de 2 malfeitores, homens que haviam cometido crimes, que na visão do Império Romano mereciam ser crucificados. Esses homens estavam esperando Barrabás, para fazer a caminhada até o Monte Caveira. Mas em vez de Barrabás estar levando a cruz, aparece um outro homem, e de alguma forma esse homem chama a atenção de todos que estão naquela via dolorosa. A conduta de Jesus pelo caminho até a cruz, ou com a cruz, foi diferente de todos os outros que estavam ali com aquele malfeitor. A cruz de Jesus foi carregada de uma maneira diferente. Por exemplo, aquele malfeitor ouviu mulheres chorando e lamentando por tão grande sofrimento. Aquele homem ouviu o próprio Jesus Cristo responder àquelas mulheres em Lucas 23 e 28: filhas de Jerusalém, não chorais por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos. Antes de chegar no Monte Caveira,
Aquele homem está percebendo que aquele terceiro homem que está levando o seu pedaço de madeira era um homem diferente, porque mesmo desfalecendo pelo caminho, ele olhou com amor para aqueles que estavam com o rosto cheio de ódio. Quando ele viu os soldados pegarem os martelos e os pregos para colocarem Jesus de costa em uma cruz, estes criminosos ficaram surpresos, ou este criminoso ficou surpreso ao ouvir Jesus dizer: Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Era natural, era normal o malfeitor em seus últimos momentos de vida talvez xingar, desejar o mal, amaldiçoar os soldados romanos, mas Jesus está dizendo: Pai, eu quero que o Senhor perdoe eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. E aquele malfeitor está ouvindo e vendo tudo isso acontecer. Quando a cruz foi erguida, aquele malfeitor olhou e viu uma pequena placa. Ele olhou à sua esquerda e viu uma pequena placa, e nessa placa estava escrita: Rei dos Judeus. Aquela foi a sua pequena Bíblia. A única forma escrita que ele tinha para crer em Jesus Cristo. Às vezes eu fico confuso, como que nós temos uma revelação tão grande como as Escrituras Sagradas. Eu olho para a Bíblia, irmãos, e eu já li essa Bíblia mais de 9 vezes, de Gênesis a Apocalipse, e quanto mais eu leio essa Bíblia, mais eu fico entusiasmado e apaixonado pelo que está escrito, porque aqui está a plena revelação de um Deus que decidiu vir a mim e a você. Não foi você que um dia desejou que Ele se revelasse, não, Ele desejou se revelar a nós, e essa revelação específica é exatamente a sua palavra, o verbo encarnado, o Filho de Deus que veio a esse mundo trazer esperança e acabar com todas as obras do diabo. Nós temos isso aqui escrito, irmãos. Deus já deixou aqui até o Apocalipse as últimas coisas escritas para você não se embaraçar e não se perder com as coisas dessa vida. Mas esse homem não, ele só tinha um pedaço de madeira escrito. Era a sua pequenina Bíblia, dizendo: o Rei dos Judeus. Eu imagino que ele, por ser judeu, não Jesus, mas o malfeitor, tenha se lembrado das palavras de Isaías capítulo 53, quando diz: e ele foi desprezado, e ele foi rejeitado entre os homens, foi contado entre malfeitores. Ele olha para o Salmo de número 22, aonde diz que as suas mãos e os seus pés foram transpassados, e aquilo vai fazendo sentido para aquele homem. Ele olha as pessoas passarem, zombando, balançando a cabeça e dizendo: esse aí não é o Rei dos Judeus, esse aí não é o Cristo. E ele está ouvindo tudo aquilo. E as pessoas balançavam a cabeça dizendo: salve-se agora, desça dessa cruz e nós creiamos em ti. Aquele malfeitor olhou para Jesus e viu uma mistura de autoridade e angústia, santidade e sofrimento, e essa mistura estranha, de alguma forma, estava causando uma certeza no seu coração. Qual era, pastor? De que aquele dali era o Cordeiro de Deus. Aquele malfeitor trilhou agora um novo caminho de fé.
Irmãos, eu acho difícil achar na Bíblia ou fora dela alguém com tamanha fé como desse malfeitor. Esse homem acreditou em Cristo. Esse homem acreditou em Jesus, mesmo Jesus estando crucificado. É fácil crer em Jesus, Ele abrindo os olhos de um cego. É fácil crer em Jesus, Ele libertando o endemoniado de Gadara. É fácil crer em Jesus, quando Ele está andando por sobre o mar. Agora diante da cruz até os seus discípulos lhe abandonaram. Mas aqui está um homem que olhou para aquele que estava transpassado na cruz do Calvário e acreditou que ali estava o Salvador do mundo. Que fé é essa? Ele confiou no Senhor, mesmo Jesus, mesmo que Jesus estivesse esvaiando em sangue, desfalecendo, Ele colocou o seu destino nas mãos daquele que aparentemente seria incapaz de preservar a sua própria vida. Olha em quem ele está confiando, irmãos. Ele confiou em Jesus, mesmo estando crucificado, cheio de dor, cheio de sofrimento, cheio de medo, de angústia, sem conseguir respirar direito, na maior dificuldade da sua vida. Mesmo assim ele confiou em Jesus Cristo. Oh, aleluia. Se você estivesse entendendo o que eu estou querendo trazer para você, ou o que o Espírito Santo está querendo falar com você, eu tenho certeza que o seu coração já estava se quebrantando na presença de um Cristo tão poderoso como esse. O ladrão viu o nosso Senhor nos extremos da sua agonia, e ainda assim ele acreditou que ele era rei. Era um homem crucificado, acreditando em um rei crucificado. Olha que coisa maravilhosa. Imagine essa cena comigo. Um homem sangrando, crucificado, olhando para um outro e dizendo assim: esse aí é o rei dos judeus, e eu estou acreditando nele. Um dos malfeitores, o que estava à esquerda de Jesus, começou a gritar dizendo: ei, se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz e faz a gente descer também. Preserva a nossa vida, salva a tua e salva a nossa. Não no sentido de salvação para a eternidade, mas no sentido de salvação do sofrimento que eles estavam passando. O outro da direita gritou em alta voz e em defesa da fé de Cristo. Eu nunca vi, aleluia, alguém se converter tão rápido e tão rapidamente se levantar para defender a fé em Cristo Jesus. Ele olha para o outro e diz: ei, você e eu merecemos estar aqui. Esse é o juízo de Deus, porque nós fizemos maldade nesse mundo, mas esse aí não fez mal nenhum. Meus irmãos, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu sinto o Espírito Santo querendo, aleluia, quebrantar o meu e o seu coração. Você está esperando coisa grande para crer em Jesus? Você está esperando o movimento de alguma coisa para crer em Jesus? Você está esperando um grande milagre para decidir alguma coisa na sua vida? Não, olhe para Jesus na cruz, e lá está a tua redenção, em nome do Senhor. Eu acho interessante porque os discípulos passaram aproximadamente 3 anos e meio caminhando com Jesus. E eles não conseguiram absorver a peculiaridade da missão de nosso Senhor. Eles passaram 3 anos caminhando com Jesus,
mas não entenderam que o Cristo precisava ser morto na cruz. Ele não podia descer da cruz, porque se ele descesse da cruz, ele não pagaria o preço dos meus e dos seus pecados. Mas um homem, em poucos minutos ou em poucas horas, conseguiu enxergar aquilo que a maioria não enxergou. Ele viu ali o Rei dos Reis. Muitos discípulos, até antes da crucificação, estavam brigando entre si, dizendo: qual será o maior entre nós? Eu imagino Jesus, na semana que ele entra em Jerusalém, andando, caminhando com eles, e atrás eles estão discutindo: quem é o maior, eu ou é você? Vamos perguntar para Jesus quem é o maior. João e Tiago têm a brilhante ideia de chegar para o mestre primeiro e dizer assim: mestre, posso te fazer um pedido? Sim. Deixa eu sentar, o meu irmão sentar à tua direita e eu sentar à tua esquerda quando tu entrares no teu reino. Deixa a gente reinar contigo. Esses discípulos já estavam, como eu falei outrora, caminhando há mais de 3 anos com o Senhor, e a visão que eles tinham era terrena, era deste mundo. A única visão que eles tinham era daqui. Não havia outra visão para eles. Eles queriam reinar aqui, eles queriam ter poder aqui, eles queriam conquistar aqui. Tudo que eles queriam estavam aqui. A prova disso é que Judas, ele entrega Jesus, ele troca Jesus por 30 moedas de prata. É uma conjectura minha. Eu imagino que quando Judas entrega Jesus, ele pensou: quando começarem a açoitar ou confrontar ele, ele vai se revelar e vai libertar Israel do Império Romano. Só que quando ele vê Jesus caminhando a via dolorosa, apanhando, e como ovelha muda, ele não abre a sua boca, Judas se desesperou e foi tirar a sua própria vida. Esses discípulos não enxergaram a peculiaridade da missão de Jesus. Mas esse homem na cruz, sim. Além de fazer a sua confissão de culpa, relatando o quanto mereciam estar naquela condição, o quanto mereciam a morte, ele também demonstra o seu arrependimento. Ele demonstra o seu arrependimento, dizendo: Senhor, imagine comigo, a voz engasgada, não havia força para falar muita coisa, mas ele consegue dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Enquanto os discípulos estavam brigando, dizendo: deixa eu sentar à direita ou à esquerda, o malfeitor estava dizendo: Senhor, só lembra de mim. Oh, aleluia. Irmãos, a fé é a irmã gêmea do arrependimento. Vou repetir: a fé é a irmã gêmea do arrependimento. Aquele homem teve fé e se arrependeu dos seus pecados, e ele orou ao Senhor, e na sua oração, ele não pediu: Senhor, me desça dessa cruz, Senhor, me deixe viver mais 15 anos, Senhor, muda aqui essa situação, tira esses pregos, como outro ladrão. Não, ele preferiu a eternidade. Ele preferiu aquilo que é eterno. Ele ora ao Pai, dizendo: Pai, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele está dizendo: Pai, eu prefiro a vida que vem lá do que essa vida aqui. Aleluia. Deus, Jesus, ele tinha poder para descer daquela cruz, sim ou não? Ele tinha poder para fazer os 2 malfeitores descer daquela cruz, sim ou não? Sim. Ele tinha poder
para arrancar aqueles pregos, para tirar aquela coroa de espinho e desbaratar todo aquele exército romano, mas ele não fez isso. E aquele ladrão disse: Senhor, eu prefiro aquilo que o Senhor vai me dar na eternidade do que aquilo que o Senhor pode me dar aqui nessa terra. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia! Meus irmãos, Jesus dá uma revelação tremenda. Ele olha para aquele malfeitor, que nada fez para merecer a salvação. Ele merecia a cruz, a ira de Deus. Sobre ele estava descendo a ira de Deus, por causa do pecado deles. Ele não merecia nada menos do que aquilo, assim como eu e você. O que nós merecemos não é estar aqui cantando. O que eu mereço não é estar aqui pregando. O que nós merecemos não é estar aqui nesse domingo, ouvindo a palavra poderosa do Senhor, sendo alimentado, edificado, construindo, né, a nossa alma, levantando a nossa alma, nossos sentimentos e nos encorajando a continuar a nossa caminhada. Não é isso que nós merecemos. Nós merecíamos a cruz, como esse malfeitor, a ira de Deus. Mas Jesus olha para ele e diz assim: eu te digo, eu estou dizendo, atenção, hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. Aleluias, aleluias, oh aleluias. Olha a revelação aqui de Jesus, irmãos. Primeiro ele está dizendo que aqueles que morrem com fé em seu coração, em Jesus Cristo, estão salvos do inferno, estão livres da condenação eterna. Todos aqueles que entregaram sua vida ao Senhor, enquanto o seu último fôlego de vida estiver vigorando, tem a oportunidade, aleluia, de ter os seus pecados perdoados, de ter as suas falhas apagadas diante do Pai. E agora ele faz uma promessa: existe um paraíso, e esse paraíso vai ser inaugurado por você. Quem foi que inaugurou o paraíso, irmãos? O ladrão da cruz. Ou melhor dizendo, o que tinha menos probabilidade para crer, mas acreditou. O que não tinha perspectiva nenhuma de crença, mas acreditou. O que não tinha motivo para acreditar, mas acreditou. Enquanto eu e você estivermos esperando motivos, razões, acontecimentos, causas para entregar a vida a Cristo e para fazer a sua obra, como esse homem em poucos minutos fez. Eu estava lendo essa palavra, irmãos, a minha cabeça dava um nó, porque o Espírito de Deus falava comigo: quantas pessoas têm anos de vida e não dedicam uma hora para fazer a obra de Deus? Quantas pessoas têm saúde, conforto, paz, poder de Deus, autoridade, ousadia, e não estão fazendo nada pelo reino de Deus, e pior, ainda estão querendo atrapalhar os que estão fazendo? Quantos têm uma vida inteira pela frente e não conseguem mover uma palha em prol do reino de Deus? Esse homem crucificado está dizendo: Senhor, eu te defendo diante desse outro malfeitor, porque eu mereço, mas o Senhor não. E diante de tudo isso, ele recebe o bilhete mais premiado da sua vida. O prêmio que a Mega Sena não pode dar. O prêmio que o dinheiro no mundo não pode comprar. Jesus disse: a partir de hoje, ou hoje mesmo, você vai receber o resultado da sua fé em mim. Tem um paraíso te esperando.
um local de descanso, um local de paz, um local de amor. Você vai ser abraçado por mim, você vai ser recebido por mim, você vai receber um corpo glorificado, aleluias. Você vai viver aquilo que ninguém nesse mundo ainda viveu, meu filho, porque você acreditou contra todas as probabilidades, e você se entregou a mim. Esse ladrão passou a manhã com o diabo, a tarde com Jesus, e a noite com o Pai. Você pode glorificar ao Senhor? Esse ladrão, em poucos minutos, acumulou um grande testemunho de conversão e de serviço ao Senhor. Mas eu e você temos mais tempo do que esse ladrão. Eu e você temos mais saúde do que esse ladrão. Eu e você temos mais força do que esse ladrão. Se esse ladrão, meu irmão, crucificado, fez o que fez, eu e você podemos fazer muito mais. A minha mensagem nessa noite se encerra dizendo: ei, olhe para esse ladrão e tome como testemunho para a sua vida. Eu e você ainda podemos fazer alguma coisa por Jesus Cristo. Eu e você ainda podemos glorificar o nome de Jesus. Eu e você ainda podemos proclamar o nome de Jesus. Eu e você ainda podemos reconhecer que o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. E um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai, aleluia. Fica de pé nessa noite em nome de Jesus. Oh, aleluia. Olhe para o Filho, olhe para o Filho na cruz e creia. E entenda de uma vez por todas que o paraíso foi inaugurado por Ele, e esse local te espera. Não coloque em detrimento as coisas eternas pelas coisas passageiras. Não troque aquilo que é para sempre por aquilo que vai embora tão rapidamente. Não abra mão daquilo que o Senhor vai te dar por coisas dessa vida. Não vale a pena. Viva como se Jesus tivesse morrido ontem, tivesse ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Viva na expectativa da eternidade, ou na perspectiva das coisas eternas. Por quê? Porque um dia esse corpo mortal se revestirá da imortalidade. Esse corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E aquilo que era mortal vai herdar a imortalidade. Em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A
guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou. Ele venceu para sempre, Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou. ele venceu para sempre, Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. para sempre exaltado Pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. O meu Senhor, Há alguém nessa noite que ainda não confessou Ele como Salvador da sua vida publicamente. Assim como esse ladrão fez publicamente, dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Você também precisa fazer isso hoje. Publicamente declarar a sua fé em Jesus Cristo. Porque se você fizer isso publicamente, o Senhor também, nos mais altos céus, confessará a sua vida como filho amado do Pai. Tem alguém nessa noite que precisa fazer isso diante da igreja? Confessar a Jesus como Salvador. Tem alguém nessa noite que precisa se reconciliar com o Pai? Saia do seu lugar agora. Vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Ele venceu.
perguntar mais uma vez: você quer entregar a sua vida a Jesus? Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Se você não quiser vir sozinho ou sozinha, pega na mão de quem está do seu lado. Pede para te trazer aqui. Isso vai mudar o seu destino. Isso vai mudar o seu destino. Tem alguém nessa noite? Glória a Deus. Deixa eu orar por você. Pai, obrigado, Senhor, por tão grande salvação manifestada em nossas vidas. Nós estamos rendidos a Ti, Senhor, completamente rendidos a Ti. Obrigado por Tua palavra que nos encoraja a viver de acordo com a Tua vontade. E obrigado, Senhor, por estar Te servindo mais uma vez. Antes da oração final,